Vamos falar agora da geometria dos tubos. Tubos nem sempre são cilíndricos, né, circulares que a gente fala. Existem os tubos também que são quadrados, retangulares e até outros formatos. O regulamento ele dá a opção para a gente usar circulares ou quadrados em diversas partes do veículo. A gente optou. Então vamos falar um pouco das vantagens de cada um. O tubo circular ele é mais fácil de orientar ele, então tipo, você gira ele de qualquer coisa, qualquer ângulo para você poder soldar é igual. Ele dá para você fazer umas bocas de lobo, que são os encaixes que você pega um encaixa no outro. Mas ele tem assim umas dificuldades na hora de você fazer um gabarito de solda, é mais difícil para o tubo circular. O tubo quadrado ele já é mais fácil fazer um gabarito de solda para você soldar no lugar certo. E ele tem suas funções no carro. Às vezes fazer uma base inteira do chassi é melhor com um tubo quadrado. Mas aí você pensa a questão também da resistência, da rigidez dos tubos. Quando a gente pensa no momento de inércia, o momento de inércia do tubo quadrado ele é superior ao tubo circular, e também o momento polar de inércia é superior ao tubo circular para uma mesma massa, dadas as opções que a gente tem no regulamento. Então vale a pena também o quadrado para o carro ele ser mais rígido e mais resistente para ambos. Usar tubo quadrado com menos massa. Isso basicamente, não é muito difícil de entender. Pensa que você tem dois tubos, eles têm 25 milímetros, o tubo circular de diâmetro e o tubo quadrado de largura e das duas larguras dele é 25 milímetros. Qual tubo tem mais material longe do centro? É o quadrado. O quadrado ele está mais longe do centro do que o circular para o mesmo diâmetro barra largura dele, né? Então, com isso, ele aumenta o momento de inércia, aumenta a dificuldade de você girar esse tubo nesses eixos centroidais aí do momento de inércia. Então, isso faz com que o tubo seja mais rígido e resistente. Então, por isso a gente está optando quadrado em algumas partes do veículo que a gente consegue encaixar o quadrado, e circular nas que a gente não dá para usar o quadrado, a gente usa circular mesmo. Então vamos lá, a gente optou pelo chassi tubular, ficou entre o aço 1020 e o 4130 até agora, por questões de onde a gente vai conseguir esse aço. O 1020 é a opção barata, o 4130 é a opção cara, o 4130 é melhor, mas é mais caro. E pode ser também que seja mais difícil de usinar. Isso a gente não consegue comprovar não, mas eu acho que é assim. Agora, a geometria dos tubos, a gente vai fazer um mix entre circular e quadrado, onde der usar o quadrado para facilitar uns planos de soldagem e também para questão de maior momento de inércia, que garante maior rigidez da estrutura. Já onde for mais adequado usar o circular, a gente vai usar o circular. Também a gente não sabe, às vezes a gente não conseguir no 4130 quadrado, a gente usa tudo circular, mas por enquanto a nossa intenção é circular e quadrado. Vamos agora para os pontos de fixação da suspensão. Por enquanto a gente está mantendo o do Fórmula, mas a gente tem umas decisões aí do da frente, a gente dá uma ajeitadinha pequena nele para poder deixar a parte da frente do chassi mais plana, e aí facilitar a questão da solda. Então, a questão dos pontos de fixação, a gente por enquanto ainda mantém os do Fórmula, mas a gente quer mudar um pouco isso. O processo de soldagem que a gente escolheu para unir esses tubos e compor a estrutura final é o processo TIG, que é o tungstênio inerte gás. Ele usa um gás inerte de tungstênio, né, falando essa assim é em inglês. E também ele pode ou não utilizar um metal de adição. Esse processo de soldagem ele garante uma precisão muito boa na solda, é o que garante uma melhor precisão, e também não tem muito respingo, mais seguro, e é um único processo que é bom para soldar espessuras muito finas, igual 1 milímetro de espessura é muito pouco. Se você for usar isso para um processo de eletrodo revestido, você tem grande chance de perfurar a chapa ao invés de soldar. A gente fez uma planilha comparativa e chegou à conclusão que o processo TIG é o mais adequado. Até nisso a gente já está tendo um certo apoio do professor Bracarense do laboratório de soldagem para utilizar a máquina de TIG lá o tempo que a gente quiser, aprender lá. A gente só está tendo dificuldade com o gás, que é caro, e a gente precisa ganhar de patrocínio, né, ou conseguir comprar, e o gás ele consome bastante e torna o processo caro. Mas isso a gente está até olhando um patrocínio da Oximil que vai fornecer isso. Beleza, agora vamos para a questão da inclinação do piloto. Isso que está sendo definido pelo mock-up que finalizou hoje.
e o objetivo é que a gente consiga deitar mais o piloto. Hoje em dia no Fórmula o piloto está inclinado a 40 graus em relação ao chão e a gente quer inclinar ele a 30 graus. Isso foi possível colocando lá o Augusto de teste, também várias pessoas, a gente conseguiu fazer isso, mesmo assim mantendo uma visibilidade e dá para ajustar. Então para o sprint nosso da próxima semana é mexer com desenhar o carro mesmo com uma inclinação de 30 graus e ver como é que vai ficar. Questão da posição das baterias, a gente definiu que seria ao lado do piloto porque não tem espaço em outro lugar. Não dá para colocar na frente, não dá para colocar atrás, colocar ao lado. Muitos carros, na verdade quase todos, se não me engano todos que eu já vi, fazem isso de colocar a bateria ao lado do piloto. A questão é que a gente colou muito no piloto, a gente não fez separação por tubos. Muitos fazem separação por tubos, a gente não está fazendo para deixar o carro bem empacotado ali naquela área e mesmo assim usando ali uma brecha do regulamento, que o piloto vai ficar meio apertado, mas vai passar no regulamento. Então, ficou confortável, o Augusto sentou lá com uma distância bem pequena entre as baterias e ele ali, mas deu para dirigir tranquilo, dirigir, né, teoricamente, mas deu para ele ficar confortável. Então a questão da posição das baterias a gente vai deixar bem colado no piloto. Tem que colocar um firewall, né, que é um corta-fogo, e também um isolante bom, porque não pode chegar esse calor no piloto não, né? Enquanto isso, nas outras faces da bateria tem que estar circulando ar para poder refrigerar. Tem toda essa questão. Vamos aqui então para os nossos próximos passos, que a gente tem a finalização do mock-up, né, que é esse protótipo de madeira que a gente está desenvolvendo. Na verdade, quando eu escrevi o PowerPoint era finalização, hoje já acabou, só falta fazer um relatório, que já estava sendo feito, mas falta concluir o relatório certinho. A gente pretende também fazer um desenho do chassi na semana que vem correto, já com os inputs dessa finalização do mockup e também com um maior diálogo com os outros subsistemas. Agora que a gente tem uma sala, dá para dialogar mais, fechar melhor as questões de como vai entrar ali o semi-eixo, como vai entrar o eixo da direção, o volante, baterias, tudo a gente tem que ir integrando bem no veículo, tem que ficar um empacotamento legal. A gente vai fazer muitas interações desse desenho até chegar num projeto final, então a gente vai mudando bastante, o pessoal vai falando, mudou o motor, o braço falou que tem que usar motor tal, vai ter que mudar, a gente sabe disso e a gente planeja terminar em dezembro. Final de dezembro, 1º de janeiro tem que estar pronto esse negócio, senão o Abraão corta nosso pescoço. E também, enquanto isso, paralelo, a gente tem que desenvolver o atenuador de impacto, ou mesmo tomar decisões relativas a ele. É só isso então, galera. Espero que vocês tenham entendido um pouco mais sobre o chassi, sobre o nosso desenvolvimento e que possam contribuir aí, porque o chassi faz parte de todo mundo, que é o esqueleto do carro que vai estar segurando todos os componentes e todo mundo está envolvido de alguma parte aí com esse subsistema. Obrigado.